Hannah Arendt em A Crise na Educação, entre o Passado e o Futuro. Trata-se de um texto que não somente reflete sobre a situação de crise da educação nos Estados Unidos, mas que também levanta críticas sobre como, na opinião da autora, a educação moderna estaria criando algo maior, denominado por Arendt como uma crise da autoridade na educação. Crise essa que está intimamente ligada com a crise da tradição, deixar de reconhecer como exemplo as práticas que estão no passado. A perda da autoridade pelo professor foi estabelecida a partir de 3 pressupostos básicos, que são: o primeiro pressuposto é o que diz que existe uma sociedade formada entre as crianças e que, na medida do possível, seja permitido que elas governem. Os adultos, neste caso, serviriam para auxiliar este governo. A essência deste pressuposto é que se leva em conta o grupo, não cada criança individualmente. A autoridade de um grupo, até mesmo de crianças, é sempre mais tirânica e forte do que a de um ser isolado. A criança não foi libertada ao se emancipar dos adultos. Foi imposta a autoridade da maioria. Foram banidas do mundo dos adultos. Por serem crianças, não podem se rebelar nem argumentar. A reação das crianças a essa realidade pode ser o conformismo ou a delinquência juvenil. Em alguns casos, a mistura de ambos. O segundo pressuposto básico tem a ver com o ensino. A pedagogia se transforma em uma ciência do ensino, por influências da psicologia moderna e dos princípios do pragmatismo. Pensava-se que o professor poderia ensinar qualquer coisa. Essa atitude resulta em um negligenciamento muito grave na formação dos professores em suas próprias matérias. Como muitas vezes os professores não tinham um conhecimento profundo de suas matérias, não era difícil encontrar alguns que estavam apenas um passo à frente de seus alunos na matéria. Sendo assim, os estudantes não eram apenas abandonados a seus próprios recursos, mas também a fonte mais legítima de autoridade do professor não é mais eficaz. O terceiro pressuposto diz que só é possível conhecer e compreender aquilo que nós mesmos fizemos. Sua aplicação consiste em substituir, na medida do possível, o aprendizado pelo fazer. Nesse contexto, o papel do professor não é transmitir conhecimento, mas demonstrar como ele é adquirido, resultando a transformação das instituições de ensino em instituições vocacionais. Porém, essa descrição é falha, pois ela distancia a distinção entre brinquedo e trabalho em favor do primeiro. O brincar era visto como o fator mais vívido do comportamento da criança. A aprendizagem, no sentido antigo, obrigava a criança a abrir mão dessa iniciativa. A conexão entre essas duas coisas pode ser ilustrada pelo ensino de línguas, ou seja, a criança aprende falando e não pelo estudo. O terceiro pressuposto tende a tornar absoluto o mundo da infância. Também, sob o pretexto de respeito à independência da criança, ela é excluída do mundo adulto. Esse mundo próprio é artificial, uma vez que ela extingue o relacionamento entre crianças e adultos e esquece que a infância é uma fase temporária. A atual crise na educação provém da destrutividade desses pressupostos e de uma tentativa de transformá-lo. Porém, a tentativa está apenas trazendo de volta um método antigo.